Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós. Vamos à dica de hoje? Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós. Hoje, tô aparecendo só pela metade, hein? Porque o importante não é eu aparecer, né? O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Hoje eu vou falar contigo, hein? Ô, seu Urso, vou falar contigo. Não vou falar nem com a Flor, nem com a Luísa. Vou falar com o seu Urso. Que a nossa dica hoje é 2 Coríntios 7,14, né? Que diz assim... Todo mundo conhece, né? Eu vou começar do versículo 11. Assim Salomão completou a construção do templo do Senhor e também o seu próprio palácio. Ele completou tudo o que havia planejado fazer. Uma noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse... O Senhor apareceu a Salomão, hein? Presta atenção, hein? Ele disse, né? Ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça o quê? Sacrifícios. Então nós vemos aqui, olha, eu ouvi a oração, nossas orações não é em vão. É sempre ouvida quando ela é de coração, né? Quando ela é sincera. Então, porque o nosso Deus, ele sonda nossos corações. Mesmo antes de nós pedirmos, ele já sabe. Mas ele espera que nós viemos a confiar nele, né? Porque às vezes no desespero, as pessoas, muitas das vezes, buscam vários outros recursos, não é verdade? Hoje está muito ainda notório as pessoas confiarem muito em simbolismo, né? Em coisas que pegam, enquanto a gente sabe que a palavra de Deus, que a fé é a certeza do que nós não vemos, né? Que esperamos, mas a gente não vê. Mas as pessoas ainda confiam muito no que vê, né? Em símbolos, e nisso, naquilo, em coisas que pegam, né? Em simbolismo, em ritual. A pessoa ainda está muito ligada a isso. Então ele disse aqui no versículo 11, no versículo 12, uma noite o Senhor apareceu a ele e disse, eu ouvi a sua oração e escolhi esse templo. Então isso já é uma profecia, escolheu esse templo. Ali Deus estava falando para ele no templo de pedra. Mas hoje, na aliança da graça, após, né, Jesus Cristo, após o amor da cruz, nós sabemos que o templo somos nós. Então eu escolhi este templo, nós fomos escolhidos, né? Está lá escrito em João 15,16, não foste vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi, né? E escolhi para vocês tenha frutos e o vosso fruto permaneça, né? E nós temos que compartilhar o fruto, é o fruto do Espírito. Muita gente confunde esse fruto como ganhar almas. Nós não ganhamos almas, né? João 15,5, sem mim nada podeis fazer. As almas já é de Jesus, né? Já é do Criador. Então, nós apenas compartilhamos a palavra, o verbo, e nós nos exortamos, nos animamos uns aos outros, né? A esta reconciliação, a esta comunhão, né? Estar numa unidade da palavra, do amor de Jesus. Então, no versículo 13, se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, né? Porque a bênção, né, quando retrata a Bíblia lá nos mandamentos, era a chuva, né, que caía sobre a terra para poder frutificar o alimento. Se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, né, os gafanhotos, né, que está lá em Malaquias, os devoradores, né? Ou se eu enviar uma praga, então se o meu povo se humilhar e orar, né, o povo que se chama pelo meu nome, tem versão que fala, se esse povo que se chama pelo meu nome, né,
primeiramente se humilhar e orar e me procurar e se arrepender, e se converter dos seus maus caminhos, mudar a sua maneira, né, enganosa de viver, né? Enganosa, porque muitos hoje em dia na aliança da graça, né, anula a graça de Deus, né, andando lá pelos verbos do mandamento, né, do tempo que a profecia era para o Messias que já veio, né? Então nós temos que o nosso fundamento é Cristo, né? O nosso general é Cristo, né? Então nós temos que marchar, prosseguir para o alvo, não retroceder, né, para um tempo que o Messias ainda não tinha vindo, porque muitos andam em cima dessa palavra não como um contexto, não como história, mas anda como doutrina. Então nós temos que rever isto, né? Então, versículo 13, se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar. Pois escolhi este templo, escolhi vocês, né? Hoje falando na Aliança da Graça, fiz dele um lugar santo, né? Separado, a fim de ser a minha casa, a minha habitação. Então, nós temos o hábito de orar, dizendo para que Deus, que Ele venha visitar fulano, venha visitar ciclano. Nós falamos, né? A palavra mesmo diz lá em Romanos 8, me parece que nós não sabemos orar, né? Não sabemos orar como convém, que nós falamos, mandamos Deus visitar o outro, nós estamos falando então que Ele faz morada em nós e não faz no outro, não é verdade? Estamos julgando, né? Então, Deus não, ele não visita, Ele faz morada. Nós somos o templo, o seu templo. Nós temos que viver, que crer, né? Hebreus 11, versículo 6. É preciso que a gente venha crer para a gente, né, tá recebendo esse galardão, essa recompensa divina. Então, né, versículo que nós estamos falando, versículo 15, estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que foram feitas neste lugar, pois escolhi este templo, né, e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa, né, a minha morada, para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Então, para sempre é o quê? Para sempre é para sempre. Então, versículo 17, quanto a você, né, se me seguir conforme a minha vontade, né, como fez no seu pai Davi, né, nós estamos lendo a crônica, segunda crônica, né, então ali, segunda crônica, é como se fosse o jornal da época, né, então está falando ali, e fizer tudo o que lhe ordeno, então ali era um tempo ainda das ordenanças, e obedecendo as minhas leis e as minhas ordens. Lembre-se que as profecias e as leis, né, foram profetizadas até João. Então aqui nós estamos lendo um livro antes, né, antes do Messias, né, antes João. Então cuidarei para que entre seus descendentes sempre haja rei em Israel, conforme a aliança que fiz com seu pai Davi. Então nós temos que entender que texto sem contexto é pretexto para a gente não entendermos e andar em doutrina errada, né? Porque muitos dizem, vamos abrir a palavra, o verbo, vamos falar do evangelho, né? Porque
foram mandado a nós falarmos do que? Do Evangelho, da boa notícia, das boas novas. Então, quando nós estamos em missão, nós estamos o quê? Levando as boas novas. Então, muitos abrem a palavra em nome dessa boa notícia, mas leem o quê? Deuteronômio 28, né? Palavras lá da lei, palavra de um tempo que o Messias ainda não tinha vindo, porque ele não tinha vindo cumprir a lei, como está lá em Mateus, né? 5,17. Então, nós temos que ler a palavra, mas à luz da Bíblia, à luz do que está escrito, né? Por quê? Para quê? Para quem? Em que tempo? Em que cultura? Né? Então, nós temos que entender, né, as metáforas, as linguagens de figura, os símbolos, né? O tempo. E para quem, né? Nós sabemos que a palavra é escrita, né? As escrituras, né? O fundamento é escrito para os judeus, para Israel, não é verdade? Para Israel. E sabemos que pós a cruz, que nós fomos ali enxertados no amor de Deus, né? Nós que somos desgarrados dessa aliança dos mandamentos, hein? Então, para a gente estar terminando essa mensagem de hoje, né, vamos estar lendo Gálatas 5, né? Agora aqui é em Jesus Cristo, pós-cruz. Então está escrito assim, ó, foi assim, né, que Cristo nos libertou. Tem versão que fala assim, ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Para a gente não voltar, né, aos rudimentos passados. Agora cuidem de permanecer livres, né? Aqui estava falando de quem não era livre. Nós não, nós já nascemos no reino espiritual, já nascemos livres para pesquisar, entender, entendeu? Mas nós lemos a palavra aqui e nós temos que entender, né, que aquele povo que estava ali nessa transição, saindo ali de Jesus de Nazaré para o Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou, né, que trouxe o que? A reconciliação com a vida eterna. Então, ele ali disse, né, Gálatas 5, foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Né? Repito, não estamos falando de 2021, 22, 2019, estamos falando de um tempo da transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Ali Paulo pregava, né, aquela reforma, estava dando forma, né, aquela lei dos mandamentos, que era a lei que eles conheciam, que eles viviam, né, a palavra da circuncisão, né, o que Pedro conhecia. Tanto é que em Gálatas 2, vocês leem Gálatas 2, vocês vão ver ali a discussão de Paulo com Pedro, né? Porque Pedro ele foi designado, né, a pregar exatamente para aquela igreja que conhecia as leis, que viviam nas leis, né, dos farisaísmos. Mas Paulo não. Paulo foi levado ao terceiro céu, né? Ele até fala no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, porque ele foi levado em espírito, né? Para trazer a doutrina espiritual, o novo e vivo caminho, que é o espiritual, né? Então ali nós temos que entender, né? Entender que Paulo não fala do evangelho da circuncisão, né? Mas fala do evangelho do Cristo ressurreto, né? Está lá fundamentado, 1 Coríntios 3, versículo 11, vamos lá. Mas as pessoas estão muito ligadas, né, no verbo de Moisés, né? Enfatizo muito mais Moisés, Melquisedeque, Malaquias do que Cristo. Mas vamos lá ler lá 2 Coríntios 3, ali a partir do versículo 10, que vocês vão estar entendendo, né? Porque eles não conseguem ir além do véu que já foi rasgado na cruz, né?
Então, versículo 2: escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês, né? Estou lendo Gálatas 5. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los, né? Estamos anulando, né? Gálatas 2, versículo 21, vamos lá, porque está falando sobre isso, né? Para não anular, né? Não venhamos anular a graça de Deus, né? No que nós não devemos anular. Está escrito assim, ó: não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus, né? Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis, né, judaicas, né, os farisaísmos, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Então, né, nós não temos que anular. Como que a gente vai anular? Quando a gente está doutrinando sobre a palavra antes de Jesus, nós estamos sendo anticristo. Nós estamos passando por cima do amor da cruz, porque Cristo ele veio, aquele... Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar.